32. Nós LS. Consigo mexer a minha. Estou paralisada. Os olhos deu. Fechados. Os meus não. Os meus estão arregalados, olhando para ele. É tão estranho observar uma pessoa enquanto seus rostos estão se tocando. Não gosto disso. Consigo sentir o cheiro do seu gel de cabelo. Mexa sua cabeça um pouco mais, Jeanette. Berra o criador por trás da câmera. Às vezes, mesmo quando a câmera está rodando, produtores ou diretores gritam coisas por trás dela. Desde que não encubram um diálogo, é só o editor tirar o grito na pós-produção. Tento fazer como o criador me pede, eu honestamente tento, mas não consigo me forçar a fazer isso. Meu corpo está duro, inflexível. Rejeita minha mente. Minha mente questiona que importância tem se esse é o seu primeiro beijo, que você está dando seu primeiro beijo em frente às câmeras. Supera. Faz o que te mandam. Meu corpo diz não. Não quero isso. Não quero que meu primeiro beijo seja assim. Quer que meu primeiro beijo seja de verdade, não um beijo para uma série de TV. Desprezo a parte de mim que é romântica. Fico constrangida por ela. Minha mãe foi muito clara sobre como os meninos são uma perda de tempo e apenas me decepcionarão, e como eu deveria focar apenas na minha carreira, que eu ganho mais. Então tento forçar. Mas por mais que eu tente forçar, aquela minha parte romântica está lá. E está lá há algum tempo. Penso em meninos às vezes. Em como seria amar um. Penso se ele me amará. Fantasio sobre ver os fogos de artifício da Disneyland juntos, de mãos dadas, descansando minha cabeça em seu peito, rindo juntos. Eu costumava imaginar como seria beijar. Como funcionária. É algo que não dá para praticar antes. Apenas acontece em algum momento. Você só se deixa levar? É difícil? Que gosto tem os lábios? Estas são todas perguntas para as quais, neste momento, eu tenho respostas. Você tenta se deixar levar e, se você for o Nathan, meu coprotagonista, parece conseguir. Mas se for eu, não consegue. Se for eu, você só pensa sobre cada coisinha que está acontecendo, e sua mente fica acelerada e você mal pode esperar para acabar logo se. Isso é difícil. Lábios têm gosto de brilho labial Blistex. Começo a me questionar se tudo isso não seria diferente se eu amasse a pessoa. Talvez seja esse o ingrediente secreto. A peça que falta. Talvez se eu beijasse alguém que amasse, seria mágico e incrível e não esta terrível onda de ansiedade. Corta. Berra o criador por trás das câmeras, com a boca cheia de alguma coisa. Ouço seus passos quando ele se aproxima de nós, carregando uma bandeja de papel cheia de fatias de queijo e mini barras de chocolate. A equipe se abre como o mar vermelho, deixando o criador passar por eles para se aproximar de nós. O criador me olha no fundo dos olhos, mas não diz nada por 4 ou 5 segundos. Eu quase começo a rir, achando que ele poderia estar zoando com a minha cara como faz às vezes, mas então reconheço que há uma raiva profunda nele. Não é hora de rir. Finalmente, ele fala. Jeanette. Mais. Movimento. De cabeça. Ele se vira e sai. Por que vocês não estão gravando? Grita. As câmeras voltam a gravar. Nós começamos a cena. Nem mesmo sei quais palavras saem da minha boca, mas confio que sejam as palavras que estavam escritas no roteiro porque ninguém me pediu para parar. Por estar falando algo sem sentido. É uma experiência extracorpórea. Fazer a cena que leva ao beijo. Meu coração bate forte. Minhas mãos estão frias. É agora, é agora, é agora. Nós nos inclinamos. Nossos lábios se tocam. Os lábios são nojentos. Eles são como pequenos repulsivos pedaços polpudos de carne. É nojento ser uma pessoa. Droga, eu deveria mexer minha cabeça. Começo a mexê-la. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Pendo a cabeça para o lado. Não sinto naturalidade, então tenho certeza de que não parece natural. Nathan, como seu personagem Fred, finalmente se afasta.
Corta! Grita o Criador. Posso perceber por seu tom de voz que ele não está feliz. Ele olha para o diretor assistente. Temos tempo para outra? Na verdade, não, senhor. Precisamos ir para a cena J se quisermos terminar em tempo. Ótimo! Diz ele com raiva. Não é o ideal, mas tudo bem. Vamos em frente. Estarei no buffet. O criador sai como um furacão, indo para o buffet buscar suas batatas fritas ou seu bagel ou minestrone. Eu o vejo sair. Fico triste por não tê-lo agradado. Ei, terminamos. Diz Nathan gentilmente, sabendo como eu estava nervosa para o meu primeiro beijo em frente às telas com ele. Digo com um sorriso amarelo nervoso. Terminamos. E assim foi meu primeiro beijo. E, tecnicamente, meu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, já que fizemos 7 tomadas. 32. Sorria asta. Os dentes faz você parecer triste. Instrui minha mãe enquanto tru. De faixa na 405. Estamos a caminho de um almoço de negócios com o criador. Estou nervosa porque minha mãe diz que muita coisa está em jogo. Ela acha que este almoço pode resultar em algo do tipo: estou pensando em lhe dar um spin-off, pois é muito comum para ele escrever spin-offs, séries derivadas para personagens das suas atuais séries. Pensei em contar para minha mãe que acho que nós nos decepcionaríamos se puséssemos muita expectativa nisso, mas não disse nenhuma palavra. Ela fica bem quando tem algo na minha vida pelo que ânsia. E não se esqueça de parecer realmente interessada em tudo o que ele diz. Bem atenta, diz ela. Tente deixar os olhos um pouco mais abertos, para ajudar a destacá-los. Concordo com a cabeça. Uma de nós deveria mencionar meu câncer também, para deixá-lo realmente do nosso lado. Posso cuidar disso, se quiser. Claro. Ótimo, 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 diz ela, com animação. Chegamos ao almoço na hora marcada. O criador já está lá, de óculos escuros, mesmo dentro do restaurante. Ele os levanta quando nos vê. Levanta-se da mesa, abraça minha mãe primeiro e depois me dá um abraço apertado, me levantando do chão. MC Curtis, diz, finalmente me colocando no CH, enquanto reposiciona os óculos escuros. Minha atriz mirim favorita. Minha mãe sorri. Sabe, eu trabalho com muitas jovens atrizes. Muitas delas são lindas, algumas são engraçadas, mas nenhuma é tão talentosa quanto você. O rosto da minha mãe parece que vai partir ao meio se sorrir mais. Sorriu também, mostrando meus dentes, como ela específico. Obrigada. É sério. Continua o criador, pegando com uma colher pouco do tartar de atum que ele havia pedido de entrada. Você é uma atriz muito melhor do que elas. Poderia ganhar um Oscar um dia. Obrigada. É assim que as conversas com o criador costumam começar. Ele o cobrirá de elogios enquanto desmerece os outros talentos com quem trabalha. Eu gosto dos elogios. Sua aprovação significa muito para mim. Ele é o motivo de eu ser uma atriz regular de série em um programa de TV. Ele é o motivo de minha família e eu não precisarmos mais nos preocupar com dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se ele não está tentando me colocar contra seus outros talentos. Eu me pergunto se ele não diz o mesmo tipo de coisa para cada um de seus talentos para nós permanecermos na linha a acharmos que ele nos apoia. Eu me pergunto isso porque, agora que trabalhamos juntos por uma temporada inteira, tive bastante tempo para me familiarizar com o jeito de o criador entendê-lo. Sinto que ele tem 2 lados distintos. Um é generoso e exagera nos elogios. Ele pode fazer qualquer um se sentir como a pessoa mais importante do mundo. Eu o vi fazer isso quando mandou toda a equipe aplaudir de pé, durante 5 minutos, um diretor de arte pelo cenário de cadeia construído em 2 dias, ou quando fez um discurso agradecendo nosso coordenador de dublês. O coordenador chorou de gratidão. O criador sabe como fazer alguém se sentir importante. O outro lado é mesquinho, controlador e horripilante. O criador
destrói e humilha as pessoas. Eu o vi fazer isso quando demitiu uma criança de 6 anos de idade na hora porque ela se atrapalhou com algumas falas no dia do ensaio. E quando um operador de microfone deixou cair o microfone acidentalmente em uma filmagem, o Criad pisou nele e berrou que ele era o responsável por arruinar uma tomada mágica e esperava que se arrependesse disso pelo resto da vida. Eu vi o criador fazer homens e mulheres adultos chorarem com insultos e degradação. Ele chama todos de idiotas, palhaços, estúpidos, burros, babacas, incompetentes, retardados e fracos. Ele sabe como fazer alguém se sentir um imprestável. Por isso aprendi com o tempo que, por mais que eu quisesse que os elogios significassem algo para mim, não permito, porque pode ser que amanhã ele grite insultos na minha cara que me machucarão tanto quanto os elogios me elevam. Sinto que preciso estar sempre alerta, perto dele, alimentá-lo emocionalmente. Quando estou perto dele, e me sinto da mesma forma que me sinto quando estou perto da minha mãe, tensa, desesperada para agradar, morrendo de medo de sair da linha. Coloque os dois juntos na mesma sala e eu fico sobrecarregada. O criador pede pratos principais para nós dividirmos, algo com lagosta, uma massa com carne e pão sírio. Sei que minha mãe não me deixaria comer nenhum desses alimentos, mas sei que o criador fica ofendido se eu não comer, e ele comentará que não confio nele ou a C, que tem mau gosto, então pego a comida da forma mais convincente que consigo, esperando que o criador acredite que estou comendo e minha mãe saiba que não. Então, eu convidei vocês duas para almoçar porque, começa o criador a falar. Ele dá um longo gole em seu coquetel enquanto minha mãe o observa, ansiosa para que termine a frase da forma que ela quer que termine. Bem, primeiro, diz o criador, quase como se estivesse intencionalmente prolongando a tensão pelo máximo de tempo que pudesse. Me deixa fazer uma pergunta. Você gosta de ser reconhecida? De ser famosa? Ela adora. Responde minha mãe antes de mim. Ama. E os fãs a adoram também. Eles quase sempre dizem que ela é seu personagem favorito. Mexo na minha massa. Muito bem, ótimo. Diz o criador. Por que você vai ter mais disso? A minha mãe respira rápido, com ansiedade. Quero dar a Jeanette seu próprio programa. Minha mãe derruba o garfo sem querer de tanta empolgação, fazendo barulho. Eu até já escolhi o nome. Just Pucket. Não é um nome divertido. Para a sua própria série? Pergunta Dan com um sorriso malicioso. Sim, é sim. É um nome muito divertido. Concorda, minha mãe. Não vai acontecer durante um tempo, pois iCarly está indo muito bem, diz o criador, tentando moderar a empolgação da minha mãe. Ela concorda com um aceno de cabeça. Nós teremos de esperar mais alguns anos. Reitera ele. Mas se você continuar fazendo o que faz e me ouvir, aceitar meus conselhos, me deixar guiá-la, eu prometo que lhe darei seu próprio programa. Ah, obrigada, diz minha mãe com lágrimas nos olhos. Meu bebê merece. Meu bebê merece. Ela olha para mim e faz um sinal com a cabeça, me pedindo para sorrir com os dentes. Então eu sorrio, embora eu esteja preocupada. Criador foi bem claro que essa oferta tinha uma condição, eu ouvi-lo. Aceitar seus conselhos e permitir ser guiada por ele. Embora uma parte de mim aprecie o Criador, outra parte tem medo dele, e eu me sinto intimidada pela constatação de que terei de fazer tudo o que ele quiser. Por que você não parece mais feliz? Você terá o seu próprio programa. Questiona minha mãe na volta para casa. Estou feliz. Minto. Muito. Bom. Diz ela enquanto olha para mim no retrovisor. Por quê? Você deveria. Todos querem o que você tem. 34. Isou no Ipoku. Coisas estão mais fáceis. Minha amizade com Miranda tem sido uma fonte de camaradagem e suporte emocional. Também sou amiga do resto do elenco, mas a minha conexão com Miranda é diferente e especial. Nós nos falamos pelo Skype nos finais de semana e vem filmes no Arclight depois do trabalho. Agora eu vou lá 2 vezes p.
Semanas sem pestanejar. Minha mãe está sempre junto conosco. Ela se inclina para mim no meio do filme, com a cabeça curvada. Resignação. O som deles é bem potente. Mais importante ainda do que minha amizade com a Miranda é minha mãe não se estressar mais com as duas coisas com as quais mais se estressa, as contas e meu corpo. Embora a consistência do meu salário tenha ajudado a trazer para ela algum conforto financeiro e estabilidade, ela deixa bem clara essa opinião sobre o tamanho desses salários. Eles deveriam ter vergonha do salário que te dão. Comparado aos lucros da emissora, é dinheiro para comprar bala. Uma mixaria. Diz ela todos os dias no meu camarim enquanto troca minha roupa. E sem bônus por veiculação também com a Nickelodeon, ou devo dizer Nickel é de Nickelodeon. 2. Apesar de suas reclamações, sei que, no fundo, ela está grata, porque esse é um grande passo de onde estávamos antes. Os pagamentos do aluguel são feitos dentro do prazo e por inteiro, e ela não precisa mais ligar para os cobradores de dívidas para implorar por extensões dos prazos. Ela ainda monitora meus almoços, mas, às vezes, me deixa comer a comida no set. Na maior parte dos jantares, eu como alface com pedacinhos de mortadela de baixo teor calórico e molho de salada, mas ela me dá 2 cookies Smart Ones de sobremesa. E meus cafés da manhã se transformaram totalmente. Ela me faz café da manhã, o que jamais imaginei que pudesse acontecer. Ela coloca leite com 2% de gordura no meu cereal Honeycomb, 2%, não desnatado. E, claro, o cereal Honeycomb ainda é um dos cereais para o café da manhã com menos calorias por grama, como diz minha mãe, 160 calorias em 1/3 xícaras, mas isso é uma loucura. Eu nunca a vi encorajar uma alimentação como essa. Uma parte de mim se pergunta se ela está encorajando um pouco mais as minhas refeições porque Miranda e Nathan comem o café da manhã e almoçam na nossa sala de estudos coletiva e ficaria estranho eu não comece, ou se comece muito menos do que eles ou algo assim. Mas não há questiono. Apenas deixo acontecer. Meu corpo está mudando um pouco. Meus peitinhos se tornaram seios bem pequenos, e está ficando mais difícil escondê-los com minha técnica de enfiar a camiseta por dentro da legging. Estou um pouco de acne também, o que é novo, estranho e constrangedor. Nesse último ano, comecei a usar maquiagem no set e até nos meus dias de folga. Eu costumava odiar maquiagem, mas agora quero usá-la. Esconder-me atrás dela. Recentemente, comecei a depilar minhas pernas também. Quer dizer, a minha mãe depila para mim, porque ela ainda me dá banho. Mesmo eu tendo 16 anos. Eu nem sabia que deveria depilar as pernas. Até ouvir a mãe de um colega caçoar das minhas pernas peludas para o meu colega de série. Ela riu de uma maneira que, desde então, passou a me assombrar todas as vezes nas quais eu depilava as pernas. Então, agora, embora minha mãe não se estresse tanto com as contas, o meu corpo, minhas pernas estão macias, meus seios já cresceram e minha pele é vermelha e áspera em alguns lugares. Tudo isso me parece estranho. O programa ganhou cada vez mais popularidade. Susan F. divulgando termos como fenômeno cultural, sensação global. Quanto mais o programa explodia, mais minha fama explodia também. Fui a incontáveis tapetes vermelhos de eventos chiques, premiações e estreias de filmes. Participei de talk shows como o Good Morning América e o The Today Show e aquele novo apresentado pelo Craig Ferguson e pela Bonnie Hunt. Não consigo mais ir a lugar algum sem ser reconhecida. Não vou mais a Disneyland, meu lugar favorito, porque da última vez que tentei, estava caminhando pela Main Street e tanta gente se aproximou de mim que eles tiveram de parar a Christmas Fantasy Parade no meio. Pateta parecia furioso. O tipo de fama que tenho agora está me causando um nível de estresse que eu não sabia ser possível. Sei que todos querem isso, e todos me dizem como sou sortuda por ter isso, mas eu odeio. Eu me sinto tensa sempre que saio de casa para ir a qualquer lugar. Fico preocupada com a aproximação das pessoas e fico bem ansiosa quando interajo com estranhos.
Eles gritam coisas para mim como: Sam, cadê seu frango frito? Ou me bate com a sua meia de manteiga. Meia de manteiga é um acessório que meu personagem costuma usar e é exatamente o que o nome sugere, uma meia cheia de manteiga. Meu personagem a carrega para todo lugar para bater nas pessoas. Quando alguém grita para mim sobre frango ou meias, eu rio como se tivesse ouvido uma piada boa, embora ela não seja boa. Ouvi essa piada boa milhares de vezes, e o que era uma piada ruim no início apenas se transformava em uma pior ainda a cada vez que a ouvia. Estou chocada. Com quantas pessoas acham que são originais enquanto dizem a mesma coisa? As pessoas não me impressionam em nada. Até me irritam. Às vezes, sinto até nojo delas. Não sei exatamente quando começou, mas sei que é uma mudança relativamente recente e que a fama tem algo a ver com isso. Estou cansada das pessoas se aproximando como se mandassem em mim, como se eu devesse algo a elas. Eu não escolhi essa vida. Foi minha mãe quem escolheu. Minha ansiedade me faz querer agradar. Minha ansiedade me faz tirar a foto e assinar o autógrafo e dizer que a piada foi boa. No entanto, por baixo dessa ansiedade há uma combinação profunda e reveladora de sentimentos que eu temo encarar. Tenho medo de ser amarga. Sou jovem demais para ser amarga, especialmente como resultado de uma vida que as pessoas supostamente invejam. E eu temo ter ressentimento da minha mãe, a pessoa para a qual eu vivo, meu ídolo, meu modelo, meu único e verdadeiro amor. Esse sentimento complicado aparece quando eu tiro fotos com um estranho e vejo minha mãe do nosso lado, mostrando-me o sorriso que ela quer que eu dê. Acontece quando ela diz para a pessoa tirando a foto: tira mais uma ou mais duas, só por precaução, mesmo sabendo quanto eu detesto essa coisa toda. Acontece quando ela me faz praticar meus autógrafos e me diz: está mal feito. C minúsculo, C maiúsculo, URDY. Eles precisam conseguir ler cada uma das letras. Acontece quando ela me convence com relação a qual slogan escrever para acompanhar meus autógrafos. Te vejo no cinema, é o atual, e só Deus sabe por quê. Eu nem estou no cinema. Estou na TV. E ainda por cima TV para crianças, o que quase garante o fato de que jamais estarei em filme algum. A transição do estrelato na infância para o carreira legítima como adulto na indústria do entretenimento é notoriamente difícil, mesmo para jovens atores abençoados com papéis em filmes dignos de crédito com diretores dignos de crédito. Mas, para as crianças que começam na TV infantil, é uma sentença de morte para a carreira. Há algo na imagem unidimensional, excessivamente brilhante, combinada com a extensão do reconhecimento público dessa imagem que a torna algo impossível de superar. No segundo em que o astro mirim tenta amadurecer e se libertar de sua imagem, ele se torna uma isca para a mídia, que o retrata como rebelde, problemático e torturado, quando tudo o que tenta fazer é crescer. O crescimento é instável e cheio de erros, especialmente quando somos adolescentes. Erros que você certamente não quer cometer aos olhos do público. Quem dirá ser conhecido por um pelo resto da sua vida? Mas isso é o que acontece a um astro mirim. O estrelato na infância é uma cilada, um beco sem saída. E eu consigo enxergar isso, mesmo que minha mãe não consiga. A fama ergueu um muro entre mim e minha mãe que eu não achava ser possível. Ela queria essa vida. E eu queria que ela tivesse. Queria que ela fosse feliz. Mas agora que consegui, percebi que ela está feliz e eu não. Sua felicidade veio às custas da minha. Eu me sinto roubada e explorada. Às vezes olho para ela e simplesmente a odeio. Em seguida, me odeio. Por me sentir assim, digo a mim mesma que sou ingrata. Sou inútil sem ela. Ela é tudo para mim. Então eu engulo o sentimento que queria não ter tido. Digo-lhe te amo muito, mamãezinha, e sigo em frente, fingindo que nada aconteceu. Tenho fingido no meu trabalho há tempo, e para minha mãe há mais tempo ainda, que agora estou
Começando a achar que estou fingindo para mim também. 35. Edu. A caneca do chá real de framboesa, o favorito da minha mãe, que, 1 hora atrás, ia acordo com ele. Mamãe. Digo com delicadeza. Trouxe seu chá. NNN. Murmura em seu sono enquanto se vira para o outro lado. Olho para o relógio, nervosa, pensando se devo ou não continuar. Tentando acordá-la. Essa é a terceira vez que eu tento, e tecnicamente a última hora possível que eu poderia acordá-la para não nos atrasarmos. Mamãe. Digo, com um pouco mais de urgência no meu tom de voz. Temos 20 minutos para sair para a igreja ou não chegaremos a tempo. NNNNN. Ela geme de forma mais agressiva. Você não quer ir? Pergunto. Mui, cansada, murmura. Então ela engole em seco e as palavras saem com um pouco mais de clareza. Estou trabalhando demais ultimamente. Tô muito cansada. Ela enterra o rosto no travesseiro e sua respiração fica pesada. Eu estudo. Também estou cansada. Também estou trabalhando demais. Ultimamente. Na verdade, acho que trabalhei mais do que minha mãe. E então me sinto culpada por pensar assim. Ela me leva e me traz de volta do trabalho, o que deve ser cansativo. Uma parte de mim pensa. Sim, mas eu faço lição de casa no caminho, além de memorizar as falas. Depois passo 10 horas no set ensaiando, interpretando e ficando ligada sob os holofotes brilhantes e uma pressão intensa enquanto ela fica sentada no meu camarim lendo a Woman's World e fofocando-se. As outras mães, outra parte minha pensa. Tento engolir essas minhas partes conflitantes. Elas não ajudam nada e me distraem da questão que precisa ser resolvida agora. Se vamos à igreja ou não. Nós não vamos à igreja há 6 meses, nosso intervalo mais longo de todos. Estou preocupada com isso, mas abordei o assunto com a minha mãe tanto quanto poderia sem tornar as coisas desconfortáveis, e ela apenas fica me assegurando que nós definitivamente voltaremos a dia, quando as coisas se acalmarem um pouco. Acho estranho termos parado de ir à igreja desde que minha carreira decolou e a saúde da minha mãe normalizou. Tentei falar sobre isso com delicadeza uma noite quando voltávamos para a casa do trabalho, mas ela começou a gritar e dizer que estava perdendo o controle do volante e que eu estava lhe causando um estresse tão grande que nos colocaria em perigo. Então eu logo aprendi a nunca mais mencionar esse assunto. Mas agora, nesse momento, enquanto a vejo dormir, estou começando a aceitar pela primeira vez que os nossos dias na igreja podem muito bem ter ficado para trás. Acho que Macaila esta certa, afina. Eu costumava achar que ficar inativo era uma coisa terrível, pecado pelo qual se envergonhar. Mas talvez não seja. Talvez seja um sinal de que as coisas vão bem. Talvez as pessoas vão à igreja por quererem coisas de Deus. Continuam indo enquanto desejam, anseiam e esperam por essas coisas. Mas então, quando elas conseguem essas coisas, talvez percebam que não precisam mais da igreja. Quem precisa de Deus quando temo? Imagens normais nas mamografias e um papel regular em uma série. Nickelodeon. 36. Tondu. Voltamos do Arclight Café, onde encontramos com a minha empresária Susan para um almoço rápido. Talvez o frango da salada estivesse ruim. Minha mãe se refere a salada Kobe sem queijo azul, sem ovo, sem croutons, sem molho, sem bacon, também conhecida como frango grelhado com alface, que dividimos no almoço. Pode ser. Corremos pela Sunset Boulevard para conseguir voltar ao set a tempo. Quase não dá tempo de almoçar no nosso intervalo de meia hora. Especialmente se você tentar comer fora do set. Sorria para os paparazzi. Ordena minha mãe. Sem nem ao menos vê-los, um sorriso no melhor estilo cãozinho. Abandonado aparece no meu rosto automaticamente. Meus olhos estão mortos, minha alma está ausente, mas há um sorriso no meu rosto e é isso que importa. Flash, flash, flash. A luz machuca meus olhos. Oi, Glenn. Grita minha mãe para um dos paparazzo como se ele fosse seu vizinho. Oi, Deb. Responde Glenn, andando para trás enquanto tira mais fotos.
Fico chocada que minha mãe não parece notar como toda essa interação é estranha. Nós nos aproximamos do Nickelodeon Studios e cruzamos o estacionamento. Meu sorriso some do meu rosto na mesma hora. Corremos para o meu camarim para que eu possa trocar de figuri. Para a próxima cena, e eu vou ao banheiro fazer um xixizinho antes. Aí que eu vejo sangue na minha calcinha. Fico tonta na hora. Não sei exatamente o que seja isso, mas acho que é o início do tal período. O período menstrual. Aprendi sobre isso, mais ou menos, há 6 anos. Eu tinha 10 anos. Minha vizinha Teresa tinha 10 anos e 11 meses. Ela nunca me deixava esquecer nossa diferença de 11 meses, seja em atitude ou lembretes explícitos. Você sabe o que é o período? Sinto que não sabe, já que sou mais velha do que você e sei mais coisas. Claro que sei, disse eu, supondo que ela estivesse falando de gramática. Não, não esse período. Aquele outro. Sim, disse novamente, achando que ela deveria estar se referindo a algum período no tempo. De novo, não é isso. É outro período. Quebrei a cabeça pensando no que Teresa poderia estar querendo dizer, então eu me toquei. Ah, sim. Estou satisfeita comigo mesma, pensando período de dia de aula, como no ensino integral. Sabe o que é? Teresa estava claramente desconfiada. Sim. Bem, o meu veio. E eu fiquei com medo no início quando vi sangue, mas minha mãe me ensinou a usar absorventes e tal. Então eu fui ao Hometown Buffet com todas as mulheres da minha família para comemorar. Comemorar o quê? Perguntei, inocente, enquanto tentava desesperadamente usar as pistas dadas no contexto para descobrir a que tipo de período Teresa se referia. Definitivamente não era um período do dia. Ninguém comemoraria isso. Comemorar por ter me tornado uma delas. Por ter virado mulher. Teresa disse isso como se fosse algo que desejasse a vida inteira, como se fosse uma coisa romântica, incrível, fascinante. Tornar-se uma mulher. Fiquei confusa. Invejava várias coisas na vida da Teresa. Seu fliperama, sua coleção de Barbies, especialmente aquelas com o cabe curto que minha mãe nunca me deixaria ter, porque achava que me faria querer cortar o meu, e, sim, até seu passeio ao Hometown Buff. Um restaurante que minha família achava caro demais. Mas não a invejava por se tornar uma mulher. Isso era a última coisa que eu queria. Agora, enquanto estou sentada aqui na privada com minha calcinha manchada de sangue à altura dos joelhos, tenho certeza de que é isso. É disso que a Teresa falava. Mãe, chamo. Minha mãe me pergunta o que houve e eu engulo em seco o fato de estar absolutamente mortificada, de modo que fosse capaz pronunciar minha próxima frase. Eu tô sangrando. A porta se abre antes que eu possa terminar a frase, e minha mãe me envolve em um grande abraço de urso. Enquanto ainda estou sentada na privada. Ah, querida, diz ela com a gravidade de alguém consolando uma amiga que acaba de perder seu adorado bicho de estimação. Ah, querida, sinto muito. Minha mãe enrola um longo pedaço de papel na mão e me diz para colocá-lo na minha calcinha enquanto vai chamar Pati, minha professora de fala suave. Vejo-se passarem 10 minutos de um lento inferno até minha mãe retornar com Pati, que saca do bolso de trás da calça um quadrado rosa bebê envolto por uma faixinha de fita branca. Ela o chacoalha frente do meu rosto como se fosse uma nota de $100. Sorri e me puxa para um caloroso abraço enquanto minha mãe corre para contar ao assistente de direção porque estou atrasada. Parabéns, Jeanette, diz Pati suavemente no meu ouvido. Parabéns por se tornar uma mulher. Eu me arrasto para o nosso cenário de uma entrada de escola, onde a nossa próxima cena acontece. Dá para dizer, pela forma com que os assistentes de produção e de direção estão me tratando, que todos ouviram as notícias. Eu me sinto humilhada e com vergonha. Como deixei isso acontecer? Como me tornei uma mulher? Não sei a resposta, mas tenho a solução. Sei o que fazer para consertar isso.
Amanhã não terá leite com 2% de gordura, Honeycombs ou Smart. Once. Eu relaxei e isso precisa parar. Preciso voltar para a anorexia. Preciso voltar a ser criança. 37. Mãe, prometo que ficarei bem. Vou ligar para dizer te amo todas as noites. Estou apenas tentando escrever a história da minha vida. Em Suites, no centro de Nashville, Tennessee, onde estão. Vivendo nesses últimos 3 meses enquanto trabalho na minha carreira. Na música country. Dividimos uma lasanha congelada da Nutrisystem. Para o jantar, encomendamos o programa mensal para nos mantermos na linha, já que Nashville tem muito mais banha de porco do que lá. Como ela diz, enquanto ouvimos o mix final do meu primeiro single N. That Far Away, uma música escrita do meu ponto de vista, por 2 compositores com quem sentei por algumas horas, para minha mãe. Sobre estar na estrada sem ela e o quanto sinto sua falta, embora na realidade, eu nunca tenha passado mais do que algumas horas longe dela em todos os meus 18 anos de idade. Não sei muito sobre música, mas sei que, quando ouço essa, não tem ritmo, a melodia monótona e a produção antiquada. Eu não expresso nenhum desses pensamentos porque minha mãe a adora. As lágrimas escorrem por suas bochechas. Admito que não acho que sejam apenas lágrimas de alegria. Há um peso nelas também, uma importância, e acho que sei por quê. A vida imitou a arte, se é que se pode chamar essa música de arte. Não, não se pode. A minha carreira musical começou, a princípio, como resultado da greve dos roteiristas de 2007, quando o iCarly foi interrompido por tempo indefinido até as coisas se acalmarem. Durante esse intervalo, Susan sugeriu que eu começasse a trabalhar com compositores para fazer demos e tentar conseguir um contrato com uma gravadora. Porque isso é o que todos os atores adolescentes estão fazendo hoje em dia. Susan representa a Hilary Duff, que ganhou vários discos platina. E eu ouvi falar que ela nem canta em todas as músicas, a irmã dela canta em metade delas. Interrompeu minha mãe, animada. Não precisa confirmar nem negar. Minha Neti vai cantar em todas músicas. Ela me mandou começar a postar covers no YouTube. As gravadoras viram essas covers e 2 delas, a Big Machine Records e a Capitol Records Nashville, quiseram me contratar. Minha mãe escolheu a Capitol Records, porque Scott Borchetta vai ficar ocupado dema com aquela tal de Taylor, ele não terá tempo para você. Então eu assinei com a Capitol Records e morei aqui em Nashville durante 3 meses no verão passado para trabalhar nas composições. Depois que o iCarly recomeçou, eu trabalhava no programa de segunda a sexta, voava para Nashville na noite de sexta com os olhos vermelhos. Tinha sessões de composição, gravava demos, ia a reuniões, fazia fotos para a arte da capa do álbum e várias coletivas de imprensa. Então, voltava para a Califórnia no domingo à noite para estar pronta para os ensaios do programa na segunda. Atualmente o programa está entre temporadas, então eu e minha mãe estamos morando aqui por alguns meses enquanto me preparo para minha primeira turnê. Desconfio que essa turnê vai ser minha primeira vez longe da minha mãe. E não porque ela me disse isso diretamente, mas porque compartilhamos uma conta de e-mail e eu vi uma mensagem dela para o meu irmão mais velho, Marcos, na qual ela lhe disse a coisa que mais temi a minha vida inteira. Por que você está chorando, mamãe? Pergunto enquanto ela derrama lágrimas. Minha mãe arruma um pedaço de lasanha com o garfo, então o recoloca na bandeja, como se comê-lo fosse demais para ela em seu estado emocional atual. É que você tá tão linda cantando, diz ela, mas sei que está mentindo. Essa alegria da minha mãe, como se dissesse, acho que você foi bem, não provocaria lágrimas. É mais uma alegria risonha, amplificada. Isso aqui, seja lá o que for isso que testemunho agora. Algo mais, uma coisa mais profunda. Quero que ela me conte. Que admita o que eu já sei. Mamãe, hesito, aterrorizada pelo que estou prestes a perguntar. Embora eu já saiba o que está acontecendo, quero acreditar que não seja verdade. Preciso ouvir isso dela. Preciso confirma. Sua voz está tão potente.
O refrão é simplesmente tão uau. Ela enxuga os olhos com um lenço Kleenex de papel. Mamãe. Digo de novo, um pouco mais alto dessa vez. Estou morrendo de medo de saber, mas com ainda mais medo de não saber. E então, quando você volta para a estrofe e vai para o seu registro vocal mais baixo. Adoro o seu registro vocal mais baixo. Diz ela em meio às lágrimas. Tem uma coisa meio provocante. Mamãe, você tá com câncer de novo? Sinto a cor se esvair do meu rosto assim que faço a pergunta. Chocou-me com as palavras que saíram da minha boca. Congelo. Minha mãe. Parece tão chocada quanto eu. Suas lágrimas param de cair. O quê? Não. Ela tenta rir. Por que você acha isso? Dou um longo suspiro porque sei que ela está mentindo bem na minha cara, e sei que está fazendo isso para tentar não me assustar, mas está me deixando ainda mais assustada. Porque ela está mentindo para mim sobre algo tão importante? Eu vi seu e-mail para o Marcos, onde você disse que seu câncer voltou. Ela olha para baixo e as lágrimas voltam a cair, não muito diferentes daquelas de meio minuto atrás. Sinto um peso no peito enquanto observo seu pequeno corpo tremer e seu peito subir e descer com tristeza. Levanto do meu lugar na mesa e me sento ao lado dela na beira da cama. Dou um abraço nela. Ela parece tão pequena nos meus braços. Não quero perder sua turnê. Soluça ela, soando como estivesse falando sério. Fico confusa. Como ela consegue se importar com essa estúpida turnê nesse momento? Não vou sair em turnê. Digo, como se essa decisão fosse tão óbvia como me parece. Ela se liberta do nosso abraço e levanta a cabeça enquanto sua tristeza se transforma em raiva. Net, você tem de sair em turnê. Não diga uma loucura dessas, tá? Bom, você me assusta quando fala assim. Você tem de sair em turnê. Não importa o que aconteça, tá certo? Você vai ser uma estrela da música country. Tá bom. Ela volta a chorar. Eu a abraço de novo. 38. A Urnê. Single, Generation Love, tocar nas rádios. Os representantes da Capitol planejaram que eu me apresentasse para várias emissoras de rádio em todo o país, no que eles consideram uma turnê não convencional pelas rádios. A maioria dos artistas se apresenta em turnês nas rádios em cabines à prova de som, que são as emissoras de rádio, na esperança de impressionar bastante alguns executivos para que eles adicionem a canção do artista na programação, mas a minha gravadora sugeriu que nós aproveitássemos meu fã-clube do iCarly para demonstrar aos presidentes das rádios o valor que eu carrego. Então, em vez de me apresentar nas cabines à prova de som para 2 ou 3 representantes, eu me apresentarei no shopping local na região de cada emissora de rádio para milhares de pré-adolescentes histéricos. Nossa primeira parada é em Hartford, Connecticut, ou talvez seja Philly, Pensilvânia. É difícil acompanhar a agenda. De qualquer forma, eu me acostumo bem rápido. Acordo às 8, grog. Nós costumamos ter poucas horas para ir até o ônibus, para o CT, nosso motorista, nos levar até o hotel que a gravadora alugou por metade do dia, tempo suficiente para cada dos passageiros do ônibus tomar banho. Eu vou primeiro, e em seguida vai Paul, o doce guitarrista com um forte sotaque. Tenho uma queda por ele. Josh, o outro guitarrista que parece um Conan O'Brien mais baixo e robusto, vai depois dele. Depois vai o Dave, o documentarista de brinquinho que acompanha a turnê. Depois vai quem for o escolhido para ser o representante regional da gravadora na semana e, por fim, o assessor de imprensa da gravadora. Enquanto o resto do grupo toma banho, eu atendo a imprensa no ônibus. Nós encontramos um lugar para almoçar, depois fazemos a passagem de som, e então temos 2 horas ou mais de folga antes do show. Depois da apresentação, eu faço uma sessão de autógrafos de 3 horas, volto ao ônibus e então o CT nos leva ao próximo lugar. A experiência de me apresentar em shoppings para milhares de crianças é desgastante. Fico tão nervosa que pratico as músicas de 20 a 30 vezes antes da nossa apresentação começar,
e às vezes acabo com a minha voz antes mesmo de subir ao palco. As entrevistas e as sessões de autógrafo depois são exaustivas emocionalmente. Umas poucas interações até parecem valer a pena, nas quais a experiência parece realmente significar algo para as crianças e suas famílias, mas o resto, multidão, parece apenas gado para mim. Ei, Samantha Puckett, como você saiu do reformatório? Haha, essa foi boa. Cadê seu frango frito? Haha, essa foi boa. Você realmente bate nas pessoas na vida real? Haha, essa foi boa. Meu sorriso sem alma se espalha pelo meu rosto, e eu olho para as câmeras enquanto suas mães se desculpam 15 vezes por não saber como manejá-las. Mas além do trabalho em si, estou reparando em duas coisas nessa turnê. A primeira coisa é que parte de mim está se divertindo. A parte que não se sente culpada por se divertir em meio a tantas circunstâncias infelizes, como o câncer da minha mãe e estar longe dela enquanto ela enfrenta a doença com ciclos frequentes de quimioterapia e radioterapia. Essa minha parte que se diverte se sente revigorada, nova e empolgada. Eu me sinto livre. Estou até tomando banho sozinha. Estou percebendo pela primeira vez como é exaustivo escolher as minhas tendências, respostas, pensamentos e ações naturais o tempo todo para atender a versão da qual minha mãe gostaria mais. Sem ela por perto, não preciso fazer isso. Sinto muita saudade dela, e meu coração dói ao pensar no que ela está passando, e eu certamente sinto muita culpa pela tranquilidade que sinto nesses dias, mas essa tranquilidade é inegável. Sem ela me monitorando e opinando sobre cada movimento meu, a minha vida parece muito mais fácil. A segunda coisa que reparei é que estou comendo muito. Eu como biscoitos de canela Pop-Tarts pela manhã, então almoço e janto com a banda, sempre em restaurantes. E eu peço do menu de adulto. Raramente peço salada. E raramente substitutos de refeições. Hambúrgueres com batata frita. Sem o monitoramento da minha mãe, em cada mordida parece que há uma rebeldia. Ouço sua voz em cada refeição me dizendo, peça o molho à parte. Pare de comer. Isso não é saudável. Você não vai querer uma bunda do tamanho de uma melancia. Mente sobre a matéria. Mas sua voz não pode me impedir de comer. Estou horrorizada por essa realidade, mas ao mesmo tempo me sinto atraída pelo que está no meu prato com uma atração que só pode ser descrita como luxúria. A saciedade que sinto depois das minhas refeições é agradável. Novidade para mim. Mas é imediatamente suplantada por uma sensação profunda de culpa. A culpa de que isso não seja o que a minha mãe iria querer, que ela ficaria chateada comigo. A culpa me leva a comer caixas de salgadinhos Cheez-Its, biscoitos e doces comprados no mercado ou pedaços de snacks de frutas ou quaisquer guloseimas que houvesse no ônibus, às vezes até minha barriga doer e parecer que está prestes a explodir. Vou para a cama incapaz de dormir de bruços. Porque estou empanturrada. Eu me peso nos quartos de hotel que tem balanças, e o número continua a subir, subir e subir. Fico horrorizada com cada quilo ganho, mas também me sinto incapaz de parar. Eu me fiz passar fome por tanto tempo que agora meu corpo implora para empanturrar. Essa nova relação com a comida me confunde muito. Por anos eu mantive minha dieta, meu corpo e eu mesma sob controle. Eu me mantive magérrima com um corpo infantil e achei a combinação perfeita de poder e refúgio nisso. Mas agora me sinto fora de controle, descuidada, desesperançada. A velha combinação de poder e refúgio é substituída por uma nova combinação de vergonha e caos. Não entendo o que está acontecendo comigo. Morro de medo do que vai acontecer quando minha mãe me vir. 39. Nansperva. Daria meu primeiro beijo verdadeiro, e, mesmo assim, caeste. Quarto 223. Estou na frente da minha kitnet e meus lábios tocam o de Lucas. Ele segura meu queixo suavemente. Não sei dizer se ele está gostando ou não, mas gosto do beijo. É mais natural quando você gosta.
da pessoa do que fazê-lo na frente das câmeras. Ele se afasta. Eu gosto muito de você. Boa noite. Diz ele, ou acho que diz. Eu não sei bem o que ele está falando. E eu não me importo. Minha cabeça está ocupada demais, pensando no fato de que, aos 18 anos, eu finalmente tive meu primeiro beijo. Finalmente. Eu observo andar pelo corredor. Não gosto do corte do seu jeans ou do cabelo comprido, mas gosto da camiseta do Queen e do formato do seus tênis. Não gosto do tanto que ele fala sobre música, mas gosto do quanto ele gosta de mim. Não gosto de como ele é desajeitado, mas gosto de como ele é legal. Fecho a porta atrás dele. Minha vagina parece esquisita, mas me preocuparei com isso depois. Fecho a porta e me sento no sofá. Não sei o motivo que nos filmes mulheres sempre fecham a porta e se recostam nela depois que o cara sai. Sentar no sofá é muito mais natural. Estou sentada aqui repassando tudo na minha mente. Lucas e eu nos conhecemos alguns meses atrás quando eu tive um show aqui em Nashville. Ele foi contratado para ser o líder da banda e tocar guitarra. No show, os outros membros da banda disseram que ele era muito bom, o melhor da cidade. Nós passamos muito tempo juntos naquela primeira semana durante os ensaios. Ele era bem legal comigo, e no início não pensei muito no assunto, já que ele tem 27 anos e eu tenho 18, mas então eu notei que ele me olhava muito e comecei a me perguntar se, por acaso, ele não gostava de mim. No terceiro dia de ensaios, ele começou a me oferecer caronas para casa, que eu aceitava porque estava começando a gostar dele. Eu me sentia ansiosa perto dele de um jeito desconfortável, mas gostoso. No último dia de ensaios, ele me convidou para ir à casa dele e ouvir um disco do Queen. Eu estava tão animada. Nós ouvimos All News of the World de cabo a rabo enquanto estávamos sentados no piso de madeira. Ele ficava se aproximando de mim, pondo o cabelo atrás da orelha, o que era algo um pouco repulsivo para mim vindo de um homem. Essa repulsa me confundiu, porque ao mesmo tempo eu queria muito que ele me beijasse. Ou talvez não seja que eu quisesse que ele me beijasse, talvez eu só quisesse ser beijada na vida real. De qualquer forma, ele não me beijou. Ele me levou de volta para o Hampton Inn. E então, no dia seguinte, eu parti para a turnê de rádios. Eu não o vi muito durante a turnê porque ele não estava na estrada conosco o tempo todo, mas ele viajou para alguns dos shows, como aqueles que não eram em shoppings, mas nos palcos maiores de festival. Quando nos apresentávamos com a banda completa em vez de fazer shows acústicos. Quando não nos víamos, mandávamos mensagens para o outro todos os dias e nos ligávamos sempre que eu conseguia alguma privacidade, o que é difícil de conseguir em um ônibus de turnê. Ele dizia coisas como: "Tô com muita saudade, eu gosto muito, muito, muito de você", o que me deixava desconfortável, mas eu não sabia o motivo. Por um lado, eu gostava que dissesse essas coisas para mim, por outro, eu me sentia fisicamente incapaz de responder, se não conseguisse tirar aquelas palavras da minha boca. Eu ficava ansiosa para falar com ele, mas então a empolga diminuía sempre que conversávamos de fato. Ele falava sobre música e se referia a todas essas canções diferentes que eu não conhecia, o que era ótimo se nós conversássemos sobre outras coisas para dar uma variada. Mas não. Era ou música ou ele me enchia de elogios genéricos. Como o sol nasce e se põe em seus olhos, ou você é a minha pessoa favorita da vida. As poucas vezes em que ele se juntou a nós para as datas dos festivais foram boas, mas um pouco constrangedoras, porque o resto da banda estava perto também. Não havia espaço para conversas particulares, e, mesmo assim, eu aceitei. Quando Lucas tentava me puxar para ter uma, eu vinha com desculpas para não conversar. Estava cansada, precisava me preparar para as entrevistas, praticar minhas músicas, responder aos e-mails dos meus empresários, da minha mãe ou de Miranda. Estive muito incerta sobre ele no último mês. Mas agora a turnê acabou e eu voltei para Nashville por uma semana, para gravar algumas músicas novas. Estou ficando no Hampton Inn
Quarto 223. E estou sentada no sofá do 223, processando o fato de que acabei de ter meu primeiro beijo com ele. E por mais que eu esteja aliviada de ter acabado com a questão do meu primeiro beijo, me sinto ainda mais aliviada em saber que agora eu tenho certeza sobre ele. Tenho certeza de que preciso terminar essa relação, seja lá o que ela for. Pego meu telefone para mandar uma mensagem para ele, mas quando estou prestes a fazer isso, sinto uma pulsação estranha na minha vagina. Ela está quente. Enfio minha mão por dentro da calça e depois tiro. Meus dedos estão molhados. Isso é nojento. Preciso tomar banho. Envio a mensagem depois.